a 10ª praga. Eu parei onde na semana passada, meus amados? A gente falou foi no 12. Foi no 12, não foi? É capítulo 12? Não vi, hein? Não vi. Ah, senhor, não vi. Então, capítulo 12 ou capítulo 13? Aqui tá no 12, não sei se Capítulo 12, versículo. Ah, não. É o 13. Foi no 13, que tá marcado aqui no 12. Capítulo 13, versículo 23? 23 já? Não, tá entendendo. Nossa, que é bom. Ah, não, é que eu leio em casa também. 17. Ah, Celina. Eu sou tão lembrada que eu leio aqui, mas antes eu leio em casa pra ter certeza. Vai. Pra ter certeza do que E está ainda lá. assisto a série ainda. Depois dessa sonho. A gente parou no 12, eu acho. Ó. A gente parou no 12. Eu terminei o 12, terminei, eu ia Não, começar parou o no 13. 7. Não, parou Ah, no... tá no 7? É, no 7 eu tava. E essa eu tô Me adoro. 12, 7. Minha Bíblia também tá toda marcada. A minha também tá toda marcada. Fica, tem que marcar mesmo, marcar a vitória aí. Marca da promessa. Marca o promessa. Pessoal, versículo 12 está assim, ó. 12, versículo 7. 12, versículo 7. É isso mesmo. E tomarão do sangue e o colocarão nas ombreiras e na verga da porta das casas em que comerem. Você vê, antes da libertação, houve a ceia. Primeiro a ceia, depois, por segundo, a libertação. E é assim conosco também. Antes de nós se libertarmos desse corpo, dessa matéria, nós tomamos a ceia. E o que é tomar a ceia? Tomar a ceia é tomar posse do reino de Deus. A ceia ela tem dois elementos principais: o corpo e o sangue. O corpo de Jesus e o sangue de Jesus. A parte física, a parte sólida e a parte líquida da oferta. Quando nós comemos o corpo de Jesus representado pelo pão e tomamos o sangue representado pelo vinho, o corpo de Jesus é representado pelo pão. O pão fala de vida. E o vinho fala de alegria. Então, quando nós temos o pão na nossa mão, o pão, e o vinho, nós temos a vida e a alegria nas nossas mãos. A vida e a alegria é uma parte do reino de Deus. Quando que foi instituído a ceia? Foi instituído aqui, ó, em Êxodo capítulo 12. Êxodo 12, instituição da ceia. Para que serve a ceia? A ceia é uma preparação para a nossa libertação. A nossa ceia na terra, ela é uma sombra da ceia original, que nós tomaremos nas bodas do Cordeiro, lá no terceiro céu. Porque tudo na terra é uma sombra das coisas do céu. Hebreus capítulo 8, versículo 5. Está assim: os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. Então a ceia que nós tomamos aqui é uma sombra da ceia que nós tomaremos lá. Uma sombra. Só uma preparação. Quer ver? Vamos abrir aqui, ó, João capítulo 2. Vou mostrar para vocês nas bodas do Cordeiro. Nas bodas do Cordeiro, aqui no primeiro milagre público de Jesus, de João capítulo 2. Do reino? É, reino.
Bom, aqui está o primeiro milagre público de Jesus. Jesus ele vai realizar o primeiro milagre público dele com 30 anos de idade. Ele é batizado com 30 anos. Por que Jesus é batizado com 30 anos? Porque era o início do ministério sacerdotal levítico e araônico. Todo sacerdote da tribo de Levi ou da tribo de Arão, eles iniciavam o serviço no templo com a idade de 30 anos. Jesus ele veio cumprir a lei, por isso que ele inicia com 30 anos. Ele vai fazer o primeiro milagre público dele, que vai ser nesse casamento aqui, ó. E no dia terceiro, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Por que estava no dia terceiro? No dia terceiro, porque foi ao terceiro dia que Jesus ressuscitou. Dia terceiro. No dia terceiro, Jesus transformou a água em vinho. No dia terceiro, Jesus ele ressuscita, ou ele faz a total transformação de quem? Do corpo. Ele estava morto, ao terceiro dia ele ressuscita. O casamento estava para morrer, e ao terceiro dia eles foram ressuscitados. O casamento foi ressuscitado ao terceiro dia. Como que o casamento foi ressuscitado? Com a transformação da água em vinho. Quando que Jesus foi ressuscitado? Também ao terceiro dia. Quando chega o terceiro dia, aquele corpo que estava morto lá dentro do sepulcro volta a ter vida. Lembrando que vinho fala de alegria. Vinho é alegria. Por isso que o milagre aconteceu ao terceiro dia. Não aconteceu ao quarto ou ao segundo. Especificamente ao terceiro. Por quê? Porque fala da ressurreição de Jesus Cristo. Muito bem. Versículo 3. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eis que eles não têm vinho. Vinho fala de alegria. O casamento daquela época, a festa do casamento daquela época, durava dias. E a responsabilidade de ter vinho na festa era dos noivos. Se acabasse o vinho, acabava a alegria da festa. Se acabasse o vinho, acabava a festa. Não tinha por que ninguém ficar dentro da festa se não tivesse vinho. Porque o que mantinha as pessoas dentro da festa era o vinho. Se não tivesse vinho, o pessoal ia tudo embora. Não é? Acaba o vinho, acaba a alegria da festa. A festa se tornaria um lamento, a festa se tornaria um funeral. E Jesus não gosta de funeral, Jesus não gosta de lamento. A mãe de Jesus, que é Maria, ela chega em Jesus e diz: ó, eles não têm vinho. Por que ela não diz nós não temos vinho? Ela diz eles, porque Maria tinha vinho, Maria tinha alegria. Eles não tinham, mas ela tinha e Jesus tinha. Eles não têm mais vinho. E por que Maria vai falar com Jesus do vinho? Porque Jesus ele tinha muito dinheiro. Jesus ele tinha dinheiro. Então Maria ela vai falar com ele para que ele comprasse mais vinho para a festa. Comprasse vinho. Porque ele nunca tinha feito milagre. Então ela chega: filho, eles acabou o vinho aí da turma. Compra mais para nós. Jesus vai olhar para ela e vai dizer assim: o que eu tenho contigo, mulher? Ponto de interrogação. Ele fala assim: o que eu tenho contigo, mulher? Esse mulher não é falta de educação, não. Esse mulher é como se fosse o senhora de hoje. Qual é o que eu tenho com você, minha mamãe, queridinha? O que eu tenho com você? Qual é o trabalho que eu tenho com você? Respeito, tem nada de desrespeito, não. Porque eu ouvi muito pregador falando: e a mãe de Jesus vai incomodar ele lá, ele deu um xingo nela. O que eu tenho contigo, mulher? Que nada disso. É que as pessoas, às vezes, só porque as pessoas não gostam de ser Nossa Senhora de Aparecida, e fala como se ela fosse a pior pessoa. Não, a pior pessoa do mundo é quem rejeita Maria. Sem brincadeira, meus amados, nós nunca devemos rejeitar Maria. Ela não serve para interceder por nós, ela não serve para fazer milagre. Mas nós temos que respeitar Maria como nós respeitamos qualquer outro personagem bíblico. Porque aquela mulher foi uma mulher ousada.
porque ela podia ser morta, apedrejada publicamente. Maria, ela fica grávida com 16 anos. Com 16. Ela tinha 16 anos, ela estava para casar com José. José tinha mais de 30. José já tinha sido casado uma vez e a mulher dele morre. Daí José foi prometido para casar com Maria. Maria tinha 16, porque naquela época as mulheres casavam muito cedo. Muito cedo elas casavam. 16. Aí o arcanjo Gabriel aparece para Maria e diz: salve Maria, cheia de graça, cheia do favor e merecido de Deus. O Senhor é convosco, e bendita sois vós. Você é bendita entre todas as mulheres, porque entre todas as mulheres, Maria foi escolhida para ser quem ia gerar o Cristo, gerar Jesus Cristo. Ela disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Quando ela fala isso, ela colocou a cabeça dela à prova, porque José podia repudiar ela. Como ia repudiar? José ia repudiar ela, mas em segredo, porque ela ia aparecer grávida e ela não tinha casado com José ainda, ia ficar estranha, ela podia ser apedrejada até a morte. O que aconteceria? Tirava toda a roupa dela, colocava em praça pública e apedrejava ela até a morte. E ela com 16 anos, hoje em dia uma pessoa com 16 anos não tem essa... Não tem essa ciência, né? Ela com 16 não é ia uma nem criança, falar né? isso, né? Não ia nem falar isso, ia ficar traumatizada. Como assim? Ela disse para o anjo: eis aqui a serva, eu sou uma serva do Senhor, eu sou uma serva. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Opa, minha palavra? Tua palavra. Aí ela fica grávida. O arcanjo Gabriel, Lucas 2, Lucas 1 e 26. O arcanjo Gabriel vai falar com Maria. Ele vai falar: qual que é o trabalho dela? O trabalho de gerar ou o trabalho de interceder? Qual é o trabalho que o arcanjo Gabriel falou que Maria teria? O trabalho de gerar ou o trabalho de interceder? Interceder? O quê? Interceder? Não? Sim, eu estou escutando a pastora falar, repetir a pastora. Ó, Não é que falando do trabalho de gerar, interceder, eu estou repetindo. é o de gerar ou é o de interceder? Né? Qual que é o trabalho que o nosso amiguinho o arcanjo Gabriel? Interceder. Quê? Como é que é? Qual que é o trabalho que o arcanjo Gabriel falou para Maria que ela ia ter? Gerar, né? É o Tá. E, portanto, você tem que se perguntar o que o arcanjo Miguel ia fazer. Gabriel, foi eu interceder, eu inverti a conversa. Tá aí, ó, Lucas 26. E no 6º mês do ano, o arcanjo Gabriel foi a uma cidade para falar com a virgem desposada de Maria. Aí continua, ele vai falar com ela vai falar como que isso pode acontecer. Ele vai falar: descerá sobre ti a sombra do Onipotente, o Espírito Santo desceria sobre aquela moça e faria ela ficar grávida. Imagina o susto, né? Que ela levou. Quando a sombra desceu? Assim, né? Imagina o anjo aparecendo. Isso, imagina, nós 3 aulas imagina, do né? seu 10º prazo. Saber que gerar, mas assim não teve nada com ninguém, Não né? teve nada. Verdade. Você vai gerar um filho. Bacana, né? Bacana. Maria, ela ficou grávida, ela não perdeu a virgindade. Ela gerou Jesus e também não perdeu. Depois ela vai perder, depois. Mas durante o Cristo. Aí quando ela estava grávida, então ela não casou. Passou todo o processo, depois ela foi casar? Depois dos 9 meses. Depois ela gera Jesus, aí vai ter a vida normal com José. Como que foi o parto dela? O parto dela foi totalmente espiritual. Sim. José estava dentro, Maria estava dentro da manjedoura. José sai para buscar ajuda. Porque ela estava sozinha aqui com José, não tinha bicho nenhum aqui, com a manjedoura desativada. Aí ela estava aqui deitadinha aqui. Daí José sai. Quando José sai, Deus vem. O José sai, o pai vem. Ele entra aqui. E aqui, ó, enche de luz. Porque Deus é luz, 1 João 5. Deus, ele entra aqui
e Deus, ele faz o parto de Maria. Porque Maria, ela era virgem. Eu não preciso ensinar anatomia para ninguém aqui, né? Porque a pessoa virgem não tem passagem. O véu ainda está ali, o véu. Então não tem como passar. E aqui também, quando a mulher faz a relação sexual a primeira vez, isso daqui fica mais largo. Aqui, fica largo. Por quê? Para sair a criança. Como Maria nunca teve isso, então aqui estava muito estreito. Era estreito, ela tinha 16. Estreito, e o véu, ela ia morrer no parto, e Jesus também morreria lá dentro, se fosse parto normal. Então Deus colocou a criança lá dentro e Deus tirou. Deus, ele entra aqui, mas tem um porém. O dragão estava bem na porta aqui, ó. O dragão. O dragão só estava na porta esperando a criança sair do ventre de Maria, para o dragão comer a criança. Quem é o dragão? É o luzeiro. O luzeiro só não entrou aqui porque Deus estava aqui no meio. E a luz estava aqui. A luz estava aqui, a luz de Deus. Isso chamou a atenção do mundo espiritual. O que está acontecendo ali? Naquela manjedoura, que é aquela cheia de luz, olha o que está acontecendo. Aí o dragão chega, que é o luzeiro, que é o diabo. Ele chega e fica na porta da manjedoura, só esperando Maria tirar a criança sair para ele engolir a criança. Onde está escrito isso tudo? Está em Apocalipse 12. Está aqui, ó. Apocalipse 12. O dia que você pregou lá no congresso foi uma benção, assistiu a live lá. Ah, você assistiu? Vocês fazem, né? A live. Não, você viu? Mas está muito longe Espírito Santo. a live lá, o pessoal vai muito longe, tem que pôr esperto assim. Mas você viu, eu falei pro pessoal aqui, Pegou bem, foi bom, viu? Foi? Pegou bem, sim. Preguei bem? Pegou bem, Então, pegou bem, a filmagem pegou bem. Né? Pegou de longe. É que eu Você saio pregou lá do embaixo, púlpito. você Mas foi lá embaixo. toda a igreja eu prego embaixo. Toda a igreja eu prego no meio do povo. Por quê? Porque tem mais impacto. Sim. Você pregar no meio da multidão é mais impactante do que você pregar lá em cima. Você fica lá em cima. Mas é melhor você descer lá, ó. Você está perto do povo, o impacto é maior. Fala, pá, porque hoje é noite de... Aqui, ó, Apocalipse 12, versículo 1. Essa mulher é Maria. E apareceu uma grande maravilha no céu, uma mulher vestida com o sol, com a lua debaixo dos seus pés, e sobre ela uma coroa de 12 estrelas. Agora os mistérios. A mulher é Maria. Ela está vestida com o sol por causa do brilho que entrou aqui na manjedoura. Vestida com o sol. Aqui. Com o sol. E com a lua debaixo dos seus pés. A lua na Bíblia fala da humanidade. Lua fala dos seres humanos. Maria, ela tinha os homens debaixo dos pés porque o governante estava aqui, ó. O governante, Cristo. E sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. Quem são essas 12 estrelas? São as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Apocalipse 12, o quê? Do 1 em diante. Ah, tá. Do 1 em diante. O meu também é diferente. Tá diferente o seu, né? É que não é essa aqui. A vestida do sol. E aí, não sorteou ainda? Não, já sorteei. É. Minha tia. Comprou tudo também? Portugal. Comprou tudo, irmão. De Portugal? Eu vi lá meu que encheu do dia pra noite lá. Né? Você achou que era tramóia, né? É, eu... Não, falou assim, é Achei que era lavagem de mais dinheiro. Ela comprou 90. Você achou que era lavagem de dinheiro. Se ela não ganhasse, não. Seu mas quem ganhou essa Eu Bíblia? achei que era mais sério que eu comprava. Não, Marcela, chega de jeito, da grana também, não tem jeito. Minha tia falou assim, ó. Ela falou assim, ó, quantos números faltam? Eu falei, 90. De 10, né? Olha. Mais sério. Eu falei assim, quantos números faltam? 90. Ela falou, manda o Pix então. Vem. E você não mandou o meu, né? Não. Eu devia ter colocado mais quadradinho. Pode o quê? Mais quadradinho. Ah, não, tia, tem mais um aqui, mais 100 aqui embaixo. Tem mais 100 aqui do outro lado da página. Você Aqui. mandou a minha chave Pix? Não,
O da senhora é um segredo, as 7 chaves no mundo espiritual. Né? Amém. Agora o 2, olha o 2. E ela, estando grávida, gritava com dores de parto. Aí Maria gritando com dores de parto aí. Gritava com dores de parto, sofrendo para dar à luz. Ela gritava com dores de parto e ela sofria para dar à luz. Por que ela sofria? Ânsia. Oi? Porque ela tinha passado, imagina o desespero. Vocês aí, mulheres que teve parto normal. Vocês teve parto normal? Normal? Normal. Senhora foi cesárea, mas fomos pela bolsa 6 horas da manhã, mas ela foi nascer 7 horas, eu fiquei sofrendo o dia todo. O médico queria fazer cesárea. Mas é o normal realmente, tem o osso, né, de lá. Mas ela quase morreu. Imagina que angústia. Imagina que angústia. A angústia de Maria. A Melissa foi complicado. Cheguei 3 horas da tarde no hospital. Ela foi nascer meia-noite. Nossa. Demorou 2 horas. 2 horas? O segundo filho? É. O primeiro demorou 12 horas. 12? Mas aí depois, quando você tem o primeiro, aí é mais fácil natural para ser o segundo. O Mateus já tinha convênio, já fui lá, já abriu e já tirou. Agora a Mariana sofrendo. Não, você vê. Imagina as mulheres de antigamente que tinham 12, 15 filhos. Elas mesmo cortavam, né? Minha mãe teve 12, minha Cortava, passava carvão. Mas diz que quanto mais você tem normal, depois não é tão dolorido como no começo. Então, testa mais ele. Ué, é crescer e multiplicar, encher o céu também. Encher a terra. Encher você vai fazer certinho. Tá com 22, já tem 2, né? Tem que casar e tem que ter filho também, irmão. Você falou que queria ter 2 filhos, falou? Eu quero ter 2 meninas ainda. Em nome de Jesus. Menina, No não quero Mateus, menina, menina tem que ser educação. Mas eu sei que educa. Menino geralmente tem que ser educação depois que cresce. Eu não quero, menina é mais bacana. Você fala isso, é bem menino. Não, O filho do meu filho é hominho. É hominho? Machinho, né? Igual a minha mãe, né? Quando minha mãe teve, a minha tia falou, e daí? É menino ou é menina? A minha mãe falou, é menino masculino. É Gabriel. Era pra mim ser Gabriela, viu? Porque o pessoal queria menina. Mas daí veio menino. Aí, viu? Agora você Tinha quer menina. certeza que era homem. Aí teve já a revelação no domingo. Não, eu fico aqui, ó, impactado. Ó. Versículo 3. Sofrendo para dar luz, no 2, o 3. E apareceu outro sinal no céu. E eis que vi um grande dragão vermelho. Olha lá o grande dragão vermelho, é o diabo. Tendo 7 cabeças. 7 cabeças fala da perfeição da cabeça do diabo. O diabo, ele não pensa igual um tolo. Ele pensa perfeitamente. 7 significa perfeição. Então os pensamentos dele são pensamentos elevadíssimos, inteligentíssimos. Por isso que 7 cabeças. Não é que ele tinha 7 cabeças literalmente, mas é que a mente dele era como se fosse uma mente de 7 seres. 7 cabeças pensando em uma só. Muito inteligente. E 10 chifres. Chifre fala de autoridade e poder. O homem aqui, esse dragão, tinha 10. Tinha não, tem 10. Não é qualquer dragão, vamos dizer. Não é qualquer demônio. Que tava lá. É um demônio de 7 cabeças e 10 chifres. Não é literalmente, volto a dizer, não é literalmente um monstro, não. Mas é a cabeça, a mentalidade. 10 chifres. Chifre fala de autoridade e poder. Quanto maior o chifre, maior é a autoridade, maior é o poder. Esse aqui tinha 10. 7 diademas está aqui. Isso, ou blasfêmias. Esses diademas ou blasfêmias, está aqui, ó. 7 coroas, não. 10 chifres e 7 coroas sobre suas cabeças. E a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher. Olha lá, o dragão parou diante da mulher, que estava pronta para dar à luz. A cauda significa o quê? A cauda fala dos desígnios dele, da língua dele. Como a língua dele, ele arrastou. Não é estrela, são os anjos. As estrelas são os anjos. 1/3 dos anjos caíram com ele. Com a cauda, ele arrastou 1/3 de anjo. Será que ela viu ele quando ele parou de frente? Viu.
Ele queria arrastar Jesus com a terra. Ele queria comer Jesus. Está aqui, ó, no versículo 4. Olha lá. E o dragão parou diante da mulher, que estava pronta para dar à luz, para devorar o seu filho, assim que nasceu. Pronto. Para devorar o seu filho, assim que ele nascesse. Então, na hora que Jesus nascer, o dragão iria lá e ia devorar. Por que não devorou? Porque o pai estava lá. O pai. Pensando que, né? E a mulher deu à luz, está no versículo 5. E ela deu à luz a um filho homem, que há de governar todas as nações, com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Pronto. Daí é outra história. Daí é a rebelião. Daí entra outro quesito. Do 6 ao 9. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam, e batalhavam também o dragão e seus anjos. Aí ele fala que é o diabo, né? Que é o diabo. Muito bem. Então, o arcanjo Gabriel diz: qual é o seu trabalho? Jesus diz: qual é o seu trabalho? Trabalho de gerar. Maria vai interceder, vai dizer: eles não têm vinho. Daí, não, você não pode interceder. Aí Maria aprende. O que ela faz? Ela vai lá nos servos do casamento. E ela diz para os servos do casamento, lá em João 2, ela diz: fazei tudo que ele vos disser. Maria está dizendo: eu não posso interceder por vocês, mas é ele que vai fazer tudo que ele disser. Aí Jesus pensa: a minha mãe veio pedir para me fazer mais vinho para o povo aqui, mas eu não posso comprar vinho para eles, porque a redenção ela não foi feita por meio de prata nem ouro. Está aqui, ó, Isaías 52:3. Está assim, ó: por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. Então Jesus, mesmo com dinheiro, ele não podia comprar vinho. Ele tinha dinheiro, mas ele não podia comprar. Por quê? Porque não foi por meio de prata nem ouro que nós fomos resgatados. Por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. Então foi sem dinheiro. Então Jesus pensou assim: bom, eles não têm vinho, e eu não gosto de funeral. É essa festa que vai virar um funeral daqui a pouco. Não gosto. Eu não posso comprar vinho, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer milagre. Eu já posso fazer milagre, que já começou o ministério público. Aí Jesus olha lá e fala assim: existiam 6 talhas de pedra. Aqui, ó. Olha esse mistério. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 talhas. O que é talha? Talha é bacia. Pedra. Por que era talha de pedra? Porque pedra fala do coração da nação de Israel. Cabia 22 litros de água em cada talha. Eram 6. Por que 6? Porque é o número do homem. Essas 6 talhas eram os homens. Elas eram de pedra porque o coração do homem estava como uma rocha, estava como uma pedra. Essas 6 talhas, elas serviam para os judeus lavar a mão, lavar o rosto, antes de entrar no casamento. Aqui, ó. Aqui tinha a tenda do casamento. Para chegar no casamento, tinha que se lavar primeiro, porque o pessoal vinha do deserto, vinha e ficava tudo sujo. Eles não iam entrar no casamento sujo. Então eles se lavavam, cada um eles lavavam. Ele lavava o rosto, outro ele lavava as mãos, lavava os braços. Então era água suja que tinha aqui. Já estava no final do casamento. Jesus diz: completai as talhas. Então tinha um restinho de água suja aqui, ó. Jesus não diz lavai as talhas, ele diz completai. Por quê? Porque as talhas já foram lavadas uma vez. Quando? No dilúvio. No dilúvio, Deus lava as talhas. Ele lava toda a humanidade. E não adianta nada. Depois que Noé sai da arca, ele já é carga de apingaiado. Pronto.
as talhas que estavam limpas voltam a ficar sujas. Jesus disse, não precisa lavar as talhas, porque o Pai já lavou uma vez no dilúvio e não adiantou nada. Então só completa. Jesus disse, vem como estás, venha como você está. Você não precisa lavar, matar toda a humanidade de novo para fazer de novo. Não, venha como está. Jesus diz, completar as talhas. Eles jogam água aqui, completa até a boca. Daí Jesus diz, agora tira a água aí. Aí eles tiram a água, prova. Não é água mais, é vinho. Que vinho gostoso, ainda era um vinho gostoso. Vinho fala de alegria, pessoal. Era uma alegria diferenciada, nunca antes experimentada. Mas lá não tinha álcool, né? Não, era fermentado. O problema não está no que entra na boca, mas é o que sai da boca. Naquele tempo, tomar vinho podia porque era algo cultural. Era algo cultural. Hoje em dia não se deve beber vinho ou nenhuma bebida alcoólica. Se embriaga, né? Quando começa Não a Mas não. no casamento, será que eles bebiam pouco? Não, bebia até cair. Imagina, você está no deserto, 50 graus na sua cabeça. Você está no casamento de dias. Você vai beber um golinho só? Alguém é quente. É, Você é queimado, mas você fica bebendo fica quente. Mas não bebia por prazer de beber o vinho, mas é para ficar a cabeça tonta. Com a cabeça tonta, se empurra com a barriga, não é assim? Com a cabeça tonta. Como é que é a música do Chimichino, pessoal? Você sabe. Aquela, as feias nós não quer e as bonitas estão correndo. Não, Marcelo conhece. Não. Nas redes sociais, nas redes sociais. Dirigindo. No Instagram depois. O ingresso É a feia, mas não quer. lá, pastor. Você. Não essa música não. Não, eles cantam. Eu ouvi muito tempo atrás. Pode cantar pra nós, vai tirar. Não, o negócio é tristeza. Então eles ficam com a cabeça toda, ficam Mas por que ouvindo. que antes não tinha? Agora se a pessoa beber porque é embriagada, fica com demônio. Agora, antes não tinha, sendo que antes era casamento, Deus não provava. Vamos ler Mateus 15:11. A resposta para a senhora. Hoje eu chamei uma mulher de senhora, ela xingou eu, mandou até uma figurinha. O cara batendo na cabeça do tal, né? Mas é uma senhora mesmo. Respeito, né? Eu chamo de senhora, mas é por respeito. Eu gosto que chamam de senhora. É senhora, daí que Você não é senhora. casado ainda. Eu gosto que chamam de senhor. Assim, o senhor Gabriel. É Você 15, gosta? Mateus 15, né? Você não gosta? Eu vou chamar ele. Você gosta de molequinho? Faz um molequinho, vem cá. Papai casado já com 3 filhos. 2, tá conseguindo. Você viu, já estou falando. Mistérios lá no futuro, da eternidade. É 15, Mateus 15 e 11. Lê para nós, fazer um favor. Porque contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Pronto. Mas aí que isso não era a mesma coisa? Mesma coisa Eu o não quê? entendi, eu não entendi. O que contamina o homem É o que sai, né? não é o que ele come Que ou ele enche a bebe. cara e Isso. pinga. Quem enche a cara e bebe pinga faz besteira, fala besteira, age como um tolo. Aí é contaminado. Tá aí, ó. O que contamina o homem não é o que ele come ou bebe, mas é as atitudes que ele tem. Então, mas antes Mas podia. e hoje? Hoje não pode? Não pode, porque você vai fazer besteira e vai escandalizar as pessoas. E vamos dizer então, vamos dizer assim, que você é casado e você vai viver junto com a sua mulher dentro da sua casa. E Daí você você é casado. abre porta espiritual para o diabo entrar dentro da sua vida. Porque lá no terreiro de Macumba, o pai de santo, quando ele fica incorporado, ele não pede refrigerante, ele pede pinga, cachaça, Cigarro. cigarro, porque tudo isso é porta aberta para o mundo espiritual destruir você. Mas naquele tempo lá, naquele tempo era cultural, igual casar com muitas mulheres. Naquele tempo eu podia casar com muitas mulheres, quanto eu pudesse sustentar. E hoje eu não posso, porque lá em 1 Timóteo, capítulo 3, Jesus vai dizer que seja marido de uma só mulher. Muito bem. Imagina porque. É cultura, Imagina é de o marido com um tempo. monte de mulher, não Olha. dá certo não, dá briga.
Tá certo. Lá no Oriente pode. Lá no Oriente. Misericórdia. Pode casar com 2, 3, 4. Vai, né? Salomão casou com 1000. Que isso? E um. É? Uma soja, né? Enche a cabeça. Não, ele teve 1001. Salomão. Imagina 1000. É 1001. Sabe o que é essa 1? É a rainha de Sabá. A rainha de Sabá foi visitar ele lá sendo grávida. Ô, louco. Olha, ela foi visitar o homem lá e ainda saiu levando dentro do ventre dela Menelik. Menelik, o primeiro judeu negro. Primeiro judeu negro. Porque a rainha de Sabá era negra, Salomão não. Salomão se relacionou com a rainha de Sabá quando ela foi visitar ele. Aí ela sai grávida de um rapazinho chamado Menelik, que é o princípio do judeu negro. Então Salomão era bom de lábia. Bom de... Mas ele não casava por amor ou porque ele era viciado em mulher. Ele casava por política. Por exemplo, você é um reino grande e eu sou Salomão. Você quer me atacar e eu estou sabendo. O que eu faço? Chamo você e a sua família. Você tem uma filha. Chamo você e sua família. Vem cá, meu amado. Odinei. Vem cá. Daí você ia no meu palácio. Eu tratava você bem. Tudo de melhor. Aí eu fazia uma proposta para você. Falei, rapaz, você tem uma filha, eu vou casar com ela. Porque daí você fica da minha família aqui, você pode usufruir dos meus bens, das coisas. Ele já ficava alegre. Ele é independente, né? Claro que a minha filha vai casar com você. Eu vou ser parente de Salomão. Eu vou ser parente de Salomão. Aí o que aquele Salomão fazia? Casava. Casava com a menina. Aí ele queria atacar, ele vai atacar agora? Não. Porque a minha filha dele está casada comigo. Daí o que Salomão fazia? Casava, engravidava e depois eu mandava ele embora. Falava assim, agora você some lá no seu buraco, você vai pagar imposto para mim, e se você levantar um dedo contra mim, contra o meu reino, eu mato a sua filha e os seus netos. E acaba que todas as pessoas que queriam casar aceitavam porque estava crescendo cada vez É, mais. o cara era riquíssimo, milionário. Ele falava, agora que eu já casei, engravidei sua filha, agora você sobe no seu buraco lá e vai pagar imposto para mim e não perturba não. Porque se você perturbar, eu mato a sua filha e seus filhos, e os seus netos, tudo aqui. Pronto. Por isso que Salomão cresceu. E o tempo de Salomão foi um tempo sem guerra. Não tinha guerra. Não tinha guerra porque Salomão sabia que mais pesado do que a espada é a língua. A pessoa inteligente, ela não age com a espada. Davi agia com a espada. A espada de Salomão era a sua própria língua. Ele sabia como falar e o que falar. E isso tem muito mais peso do que a espada física. Então, o dono da festa fala, ele prova o vinho, ele fala, todo homem, ele dá o vinho bom primeiro, e depois, quando todo mundo está embriagado, ele dá o vinho de menor qualidade, o vinho ruim, porque daí ninguém vai sentir diferença. Mas este Jesus é diferente, porque ele guarda o melhor para o vinho. Jéssica, você esclareceu? Esclareceu? Sim. Guarda para o Qual é o vinho do final? Aqui, Apocalipse 19, 5. As bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro vai ser o vinho que nós tomaremos. Nós tomaremos. Eu vou tomar esse vinho. E eu vou tomar mesmo. Cair lá em cima dos anjos, cair em cima da nuvem. Eu não quero nem saber. Está Apocalipse 19, versículo 5. As bodas do Cordeiro. Que nós iremos tomar o vinho novo. Percebem que dia 14 é parar para bater. Não, dia 14 eu quero ver. Não vou te sabendo? Eu quero. Aniversário. É lógico que está sabendo. Ele já foi lá no Mercado Livre. Ele já foi lá no Mercado Livre e pesquisou. Um presente bem caro. Que ele é cheio de dinheiro. Está mandando. A boda do Cordeiro aqui, ó. No versículo 5 em diante. Mas eu vou ler só o 9. Apocalipse 19, 9. Foi? Não, é o 5 em diante. Mas eu não vou ler tudo, né? Muita coisa. Eu vou ler só o 9. O que é? Nada. O 9. E ele disse: escreve, abençoados são
aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Tem separação desse tempo aí da ceia e das bodas? Por exemplo... A bodas é o nome da festa. Sim, mas... E a ceia é a ceia, que acontece dentro da festa. Mas tem uma separação nesses dois eventos? Não. Não? Não, porque as bodas é a festa. Boda é a festa. É. A ceia está dentro das bodas. A ceia está dentro da festa. Bodas é o nome da festa. Bodas é o nome da festa. E a ceia é a ceia, que está dentro da festa. Do versículo 7 para o versículo 9. E, do 7 ao 9? É. Aqui, ó. Alegrei-nos e regozijamos-nos e demos honra a Ele, porque as bodas do Cordeiro chegou. Ou seja, a festa do Cordeiro chegou. E a sua esposa, Jezá, se preparou. Quem que é a esposa dele? É a igreja. Ele não está falando noiva, que a igreja fala errado. A igreja é a noiva de Cristo. Errado. Ó, o xizinho do erro. Que é o xizinho do erro. Que o pessoal diz. O que é a igreja? É a noiva de Cristo. Errado. É esposa. Porque nós já casamos com Jesus Cristo. Quando que foi a cerimônia do casamento entre a igreja e Cristo? Está aqui, ó. Na cruz. Na cruz foi a cerimônia do casamento entre Cristo e a igreja. Por isso está escrito esposo. E sua esposa se preparou. Versículo 8. E foi-lhe concedido que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino é a justiça dos santos. Linho fino é quem está casando, porque quem está casando naquele tempo se vestia de linho finíssimo. E ele disse, olha lá, escreve, abençoados são aqueles que são chamados à ceia das bodas. Vem, e a noiva já está preparada, a mesa já está posta. Pode ir. Daí a noiva entra, que somos nós. Digitando aqui na placa do apartamento aqui, tá? Pode ficar em paz. Que eu tô A digitando, forma desculpa. que Jesus Cristo vê, assim, fala na Bíblia, é lindo, né? De separar para analisar, tipo... Cristo. Quer ver? Ó. 6 meses. Jó 2 e 4. Eu não ia falar esse mistério hoje, mas Jó 2 e 4. Olha esse versículo. Falar de negócio, aproveitar. Não, mulher de negócios é assim. Mulher de negócios é assim, é vender apartamento, é vender casa, né? Agora eu, coitado, ninguém manda mensagem para mim. Só a Vivo. Às vezes alguém liga para mim, eu fico feliz, eu vou atender. Da Vivo. Direto ali, né? Jó 2 e 4, está escrito aí, ó, pele por pele, certamente o homem dará tudo que tem pela sua própria vida. E daí? Por que o diabo ele fala isso aí para Deus? O diabo está diante de Deus e diz, pele por pele, carne por carne, certamente o homem dará tudo que tem. Ele vai doar tudo que ele tem pela sua própria vida. Que homem que é esse que o diabo está falando? Esse homem aqui é Adão e é Cristo. Adão deu tudo que ele tinha por a sua esposa. Cristo deu tudo que tinha pela sua esposa. A vida de Adão era Eva, sua esposa. A vida do Cristo é a igreja, a esposa dele. Tanto Adão quanto Cristo morreram voluntariamente por amor à sua mulher. Deu tudo que tinha pela sua vida. Voluntariamente. Aí, o amor de Cristo pela igreja. Pessoal, vamos então entrar Êxodo 12, versículo 7.
E tomarão do sangue e o colocarão nas ombreiras e na verga da porta das casas, em que comerem. Comerem o cordeiro, porque na aula passada a gente aprendeu. Pega um cordeiro e mata, e come esse cordeiro. E não deixa nada para o dia seguinte. Come tudo. E se a família for pequena? Aí você divide o cordeiro com o vizinho. Cordeiro aí fala da unção. Quem tem muita unção não consegue comer tudo sozinho. Tem que dividir com os outros. Muito bem. Aí ele fala assim, pega o sangue. Sangue é moeda de troca. Sangue é moeda de troca no mundo espiritual. Pega o sangue e passa na verga da porta, que é aqui, ó. Passa em cima da porta dos israelitas. Passa o sangue do cordeiro nas portas dos israelitas. Passa o sangue. Por quê? Porque está falando da cruz. O cordeiro seria morto e o sangue dele lavaria a madeira. Cristo foi morto e o sangue dele foi escorrido aqui, na madeira. Passa o sangue nas vergas da porta. Que está falando que Jesus iria ser morto e o sangue dele escorreria na madeira, escorreria na cruz. Olha aí. Não. E colocarão nas ombreiras e na verga da porta das casas em que o comerem. Olha lá, o 8. E comerão a carne naquela noite, assada no fogo. Por que assada no fogo? Porque Jesus Cristo foi assado no fogo. Que fogo? O fogo do sofrimento. Jesus ele ficou 33 anos e meio no meio do fogo. 33 anos e meio sofrendo dentro do fogo. Esse fogo aqui já está falando da oferta do holocausto. Oferta do holocausto. Holo significa queimar. Causto significa tudo. A oferta do holocausto, meus amados, está em Levítico 1. Do 1 em diante. Já é uma profecia que está falando que o Cristo, ele seria totalmente queimado. Uma oferta do holocausto, totalmente consumido pela vontade do Pai, totalmente queimado. 33 anos e meio sendo queimado na terra. Por isso que a carne naquela noite seria assada no fogo. E pão ázimo e com ervas amargas. Agora tem. O que significa pão ázimo? Pão sem fermento? Sem fermento. Ó, pessoal, espera. Oi? 1. Capítulo 1. Sem fermento. Por que pão sem fermento? O que é o fermento na Bíblia? Fermento na Bíblia fala de algo ruim, fala do fermento dos fariseus, que é coisa ruim, mas o fermento na Bíblia também fala do Espírito Santo. Pão sem fermento, porque ainda o Espírito Santo não estava dentro do homem. Por isso que eles comiam pão sem fermento, e que é sem o Espírito Santo, é sem a graça de Deus. Tem lugar que eles fazem Santa Ceia com pão sem fermento. Uma tolice. É? Por quê? Porque hoje o pão tem Pão fermento. sem fermento. Hoje o pão tem fermento. Já ouviu falar isso aí, né? Você ouviu falar, né? Já. É. O povo fazia. Na igreja católica romana, o pão é sem fermento. É, sem fermento. É. Porque A igreja batista tradicional é sem Aí fermento. usa pãozinho, pão mesmo. Mas dá Não ceia. importa o pão. É Pão, o simbolismo pão que interessa. carequinha, sabe? Pão carequinha. É o simbolismo que interessa, não é o elemento, mas é o simbolismo. Entendeu? Igual a eles. O que vocês fazem depois que termina a ceia e sobra pão? O que você faz? Vai torrada. Faz o quê? Torrada? Então, não, a gente.
que você faz? Dissolve na água. Quê? Dissolve na água. E depois? Isso vai pra água depois. Você joga fora? Vai pro água. Ah, você dissolve o resto do pão na água? Vai e embora. joga. Vai embora. Mas tá errado? Você queima? Não. Tem gente que queima, Não, gente. gente que enterra. É, É? Eu desfaço, vai embora na água corrente. Eu Vai ia falar embora na que água do. esse que Vai enterra. embora. Entendeu? Eu aprendi assim, né? É, sim, porque a igreja aprende assim. Tem igreja que queima, pega aquele pão que sobrou Nossa. e queima o pão. Tem outros que enterram, vai lá no fundo do quintal, faz um buraco assim, põe aquele pão e enterra assim. Eu vou lavar o pão, eu dissolvo ele, E joga. Meus amados, não importa o que você vai fazer com aquele pão. Ah, mas já está consagrado. Consagrado, meus amados. É o espiritual. É o espiritual. Não está errado. Então não importa se você pegar, se você jogar no lixo, ou pegar e jogar para alguém comer. Ou comer depois, ou dar para as crianças. Tem gente que não dá nem para as crianças comer. Não, Fala assim, consagrado, não pode dar para as mas crianças, não, consagrado. que é consagrado. Vai dar o Carman corta esse coraçãozinho da frente. Ah, então, tá certo. Mas se o pão é consagrado, vai fazer mal para a criança que é inocente? Se Jesus disse, vinde as minhas criancinhas, Mas e o porque suquinho? A gente dá suco também depois. Pode só que dar, a gente não dá suco, Só que a gente dá. não dá o suco da ceia. É, dá o outro. Vai dar o outro, mas mesmo suco. Mas o que eu estou falando para vocês? Não tem problema nenhum. Dá o negócio da ceia mesmo, não tem problema. Porque a criança não tem consciência, a criança não vai fazer mal para a criança. E a mãe nem dá, porque o cara está consagrado. Então isso não existe. É verdade, né, mãe? O reino dos céus é das crianças. Acho que vai amaldiçoar a criança. É, como que a ceia vai amaldiçoar? O reino do céu é das crianças. Jesus disse, vinde as minhas criancinhas, porque delas são o reino dos céus. Então não tem problema nenhum. Não, porque o pão, antes da consagração, ele é pão. Se você fazer o DNA dele, pão. Martinho Lutero que ensinou isso. O pão antes da ceia, ele é pão. Se você fizer o DNA dele, é pão. Você ora, Senhor, é o teu corpo, sim. Se você, depois da oração, fizer o DNA dele, vai continuar sendo pão. Não se transformou em carne física. É espiritual. É simbolismo. Isso que é aquele objeto, não é o corpo de Cristo. Né, que a gente faz. O corpo de Cristo está lá no terceiro céu. Isso aqui é só um simbolismo. É uma sombra. Eles fazem com pão, eles fazem só com um cálice só, né, o católico? Ou eles fazem com pão também? Assim? Ele pega, o padre pega o pão. Ah, eles fazem com pão Ele mesmo? fala, como é que é a liturgia? Não, é hóstia, é hóstia. É a hóstia. Eu acho que o que é mais errado é a pessoa comer, orar, sem saber o que ela está fazendo. Ela come Entendeu? a condenação. Isso que é errado. Ó, Examine-se o homem a si mesmo. a ceia, ela não pode ser negada a ninguém. Entra um mendigo aqui, tá tendo ceia. Eu falo todo mundo. Tá tendo ceia, entra um pingaiado ali. Eu quero a ceia, eu quero a ceia. Você até fala, você não pode negar. Fala assim, não vai tomar ceia. Você não pode fazer isso. Porque a ceia não é nossa, a ceia é de Cristo. Nós só somos mordomos que distribuímos o pão. Mas o pão é dele. Mas aí você tem que falar para ele, ó, rapaz, a Bíblia diz assim, ó, e o homem examine-se a si mesmo. Você examina a si mesmo, veja se você é digno de tomar ceia, com essas atitudes suas e com a vida que você está levando. Pensa, dá uma hora, pensa, eu pensei. E daí, mesmo assim, você quer tomar? Eu não posso impedir você. Você quer tomar mesmo assim? O cara fala, quero tomar! Então toma. Mas você está tomando indignamente. Quem toma indignamente, come e bebe para sua própria condenação. A ceia ela pode ser um remédio, mas pode também ser um veneno. A ceia ela pode trazer vida, mas como pode matar a pessoa de dentro para fora. Ela pode ser um veneno, seu próprio veneno, se você comer indignamente. O que é comer indignamente, professor? É comer sem discernir o corpo do Senhor. Ou seja, comer a ceia, mas sem saber o que está fazendo. Porque a criança, que nem isso que você está falando, é natureza, né? Quando ela come, ela não está pensando na Ceia, natureza. Ela não está pensando então ela não está indignamente. Agora o adulto que come indignamente, ele come e bebe para a sua condenação. Está lá em 1 Coríntios 11, 23. Aquele que come e bebe
indignamente, come e bebe pela sua própria ruína. Sua própria Por que acontece que a pessoa tem alguma coisa pela sua cabeça? Acontece uma coisa ruim na vida da pessoa? Ela vai morrendo de dentro para fora. Aquilo que era para ser bênção na vida dela, vai comendo ela de dentro para fora, vai destruindo ela de dentro para fora. Ela come a ceia entra. Ela entra aqui, ela vai começar a corroer os ossos da pessoa. Espiritual, né, lógico? Vai corroer os ossos da pessoa espiritual e ela vai morrer. Em vez de ela ficar bem, ela fica pior. E vai Ela morrer, ruim. vai ficar pior e ainda vai para o inferno ainda por cima. É muito sério a ceia. Ceia não é brincadeira, ceia é coisa séria. Comer sem discernir o corpo. Tá? 1 Coríntios 11, 23, que lê toda vez, né? A irmã vai perguntar pra mim. Que é a A gente pergunta? foi no banheiro. Seu pastor, dá pra perguntar, irmã. Eu tô morando com o rapaz, mas ele é muito bom pra mim. Eu moro com ele, eu sou casada, irmã. Eu venho te perguntar de uma coisa, minha senhora, faz tanto tempo que está na presença. Eu vou só perguntar, mas se a senhora quiser tomar, irmã, examine seu homem. Eu não vou proibir esse homem, mas pelo amor de Deus, a senhora não vem me perguntar isso para mim. A senhora sabe que está errado. A senhora está morando Mas com você o fala homem. que não, Está é pecando. vai vender. Está pecando. A senhora quer tomar? Se quer tomar, né? Vamos ser assim, daqui a pouquinho. Assim, não, pastor, não vou tomar não. Só vim perguntar para a irmã, mas eu vou falar a verdade. Eu falo, não, irmã, toma assim. Eu não posso negar mais o momento que está. Examina-se a si mesmo, o homem. Não é eu que vou examinar vocês. Sim. Não é o pastor que examina as ovelhas, mas é a ovelha que examina a si mesma. É porque às vezes a pessoa ela não sabe, na verdade, o que é realmente. Mas não sabe, aí é problema da liderança, que é mal preparada. Por quê? Porque hoje em dia tem muita igreja por aí, muito, tem 1 trilhão de igreja, mas não tem preparo nenhum. Aí você, o meu marido era da igreja, daí ele me traiu, foi embora com outra irmã. O problema dele, agora você vai ficar pecando. Pessoal, ó, não pode ficar no erro não, hein, pessoal? Então aqui, ó, versículo 9, olha lá, pão asmo, que eu sem fermento, que é só o Espírito Santo. Estou falando que o Espírito Santo não está nas pessoas ainda, joia. E com ervas amargas. O que é ervas amargas? Ó, ervas. Não é erva que vocês estão pensando, tem uma, viu? Ervas. Por que Deus ele manda o povo comer ervas amargas? Para eles lembrarem da escravidão do Egito. Não era para comer erva doce, ervas amargas, pão asmo, carne de cordeiro e ervas amargas. Comia ervas amargas, eles faziam, mas não podia fazer cara feia, não, tinha que comer alegre. Por quê? Porque eles lembravam da onde que Deus tirou eles e aonde que eles estavam ali na liberdade. Mas será que eles não eram acostumados a comer essas ervas antes? Tipo, para eles era normal. Comiam ervas amargas no sofrimento deles lá no Egito. Para eles lembrarem do Egito. Terrível. Mas agora eu falo uma coisa para vocês. Nós que somos ministros dos evangelhos, tem momentos na nossa vida que Deus ele faz nós comermos ervas amargas. Para a gente lembrar de onde a gente saiu. Tem momentos na nossa vida que nós comemos ervas amargas. Nós lembramos de onde nós saímos e aonde nós estamos hoje. Quem nós éramos e quem nós somos hoje. Ervas amargas, que é períodos de sofrimento. O ministro do Evangelho, seja quem for, sempre vai passar noites escuras. Sempre. Nunca vai ter, não vai ter noite escura, vai ter sim. Noites de dor e sofrimento. Mas, para toda noite escura também existe a alegria, que é o amanhecer. Então, no amanhecer, você fica alegre, você vê as coisas boas de Jesus na sua vida. O choro pode durar uma noite, né? Mas a alegria vem no amanhecer. E o choro, quando dura, a noite é eterna na vida da pessoa, porque no inferno vai ser uma noite eterna. Tristeza eterna. Muito bem, vamos voltar aqui para a Bíblia. Versículo 9, 9. Não comereis dele cru. Olha lá.
Quem que gosta de comer carne crua aí? Não podia comer um cordeiro cru. Mas é cru, mas tem simbolismo. Por que cru aqui? Porque Cristo não foi comido cru. Ele foi assado primeiro. 33 anos e meio sendo assado, preparado. Cru fala sem preparação nenhuma. Cru é pegar e já comer. Não. Ó a divindade lembrando. A carne é mal passada, meu Deus. Não, essa aí pode. Comida japonesa eu gosto, hein? Ó, comida japonesa eu gosto. Tá. Quem quiser levar eu no Aí, gente, ó. mas eu não gosto de qualquer restaurante japonês. De R$60 por Que dia. isso? Eu gosto de 200 pra cima, hein? Que vem o prato pegando fogo, assim. Você gosta de sentar no chão, bonitinho, sentar no chão pra comer? Não, que chão. Quero sentar no Tapetinho trono. assim, ó, em volta. Não, que sentar no chão. Não, tem aquelas coisinhas, não tem aqueles fofinhos, tem fofinho pra sentar. Sentar no chão. Mas eu não vou convidar você. Não, pode Posso convidar sentar no eu. puff. Você pode convidar, mas tem que ser melhor. Restaurante 5 Ainda estrelas. tem um mas ainda também. Lógico. Ó, vou mostrar um mistério para você de pessoas comendo indignamente, comendo coisa crua indignamente. Números capítulo 11, versículo 31. Deus vai mandar codorniz para o povo comer. Codorne. Vocês sabem o que é codorne? Lembrei que a do Mike é muito É a Deus que fazenda. mandou lá. É a fazenda. O que é? Ó? Número do capítulo 11. Versículo 31. Ó. Como eu ouvi na codorna dela. E então veio o vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e a fez cair no acampamento. Estavam um dia de viagem de um lado e um dia de viagem de outro lado. Ou seja, era muita codorna. Estava um dia de viagem. Imagina, um dia. Não é uma hora de viagem, é um dia. Então imagina quanto bichinho correndo na areia. As codorninhas, elas vieram todas voando no mar lá, no vento do mar. Veio aquela nuvem de bichinho e caía na areia e corria. Bichinho. Ao redor do acampamento, 2 côvados de altura sobre a terra. Um côvado é 45 centímetros. Então elas estavam a 90 centímetros da terra, da areia, de tanto que tinha. Ficavam uma em cima da outra. A um dia de viagem. É muita coisa. Porque tinham 2 milhões de pessoas. 2 milhões. O que você tem na número tinha de pessoas fugindo. Mas você já ia abrir aí, né? Imagina você abre 2 milhões. Eu não posso ter tudo isso, não. Eu falo, Mas ela febre. Já vai hoje, eu pego o avião e já sobe pro Brasil. Já, né? Sobe pro Brasil. Nossa, codorna é bom, hein? Eita. Codorninha é bom comer. Versículo 32. E o povo se levantou todo aquele dia. 32, estou lendo, hein? Todo aquele dia. E toda aquela noite. E todo o dia seguinte. Olha lá. E recolheu as codornas. E aquele que colhera menos, colhera 10 homens. E as espalharam ao redor do acampamento. Agora o mistério. E enquanto a carne estava entre seus dentes, e antes que fosse mastigada, a ira do Senhor acendeu contra o povo, e o Senhor feriu o povo com praga muito grande. Nossa, podia, Meu Deus. podia comer codorninha? Porque pegava muito, né? Não era pela quantidade. Não podia comer. Deus mandou as codornas. As codornas veio tudo voando. Bichinho. Aí eles pegaram. Vai, codorna. Por que Deus já não manda boi, mandou bicho grande, mandou codorninha? Codorninha por causa da desobediência do povo. Quem é desobediente vive comendo codorna. Bichinho pequenininho, trabalhoso. Veio aqueles bichinhos, pegou um monte. Aí eles dão uma mordida no bichinho assim, ó. Dá uma mordida na codorna. Antes deles mastigarem, tá aí. Pena e tudo. Grade não, né, pastor? É bom. Treinar, cozinhar. Já Tempero. mordeu. Antes deles mastigarem a codorna,
Deus ficou muito bravo com eles. Nossa, E mandou praga neles. Jesus. Mas por que Deus ficou bravo? Porque eles comiam indignamente, não discernindo o corpo do Senhor. Aí, tá vendo? Eles saíram comendo codorna e sem discernir, sem saber o que estavam fazendo. Os caras doidos dentro da conta. Correndo atrás das codornas, pegando tudo, mordendo as codornas. Subiu pra cabeça. Subiu para a cabeça o negócio lá de codornaiada correndo pro meio da ilha. Só não dá pra comer a cabecinha, mas Ah, eles não podiam ter comido antes de... Agradecer o Senhor, eles deviam ter dado graça, falar, Senhor, muito obrigado, Senhor, por essas codornas. Não, eles já vão pegar, já vai pegando, já vai comer. nem agradeceu. Antes deles mastigar, a úlcera já veio neles. Deus já mandou doença para eles. Ai, Jesus. Deus mandou doença. Por que Deus mandou doença? Por causa que eles comeram indignamente. Está aí, ó, versículo 33. Tá vendo? 33. Deus mandou com eles para tudo. Porque eles comeram indignamente. Está aqui. Muito bem, vamos voltar lá para Êxodo 12, versículo 9 ainda. Não comereis dele cru, ou seja, não comereis indignamente. Não coma indignamente. E nem cozido com água, mas assado com fogo. Assado com fogo. E a sua cabeça e os seus pés e as suas entranhas. E não deixareis nada do que restar até a manhã seguinte. E o que restar disso até a manhã seguinte, queimareis com fogo. Por que não podia deixar o cordeiro para o dia seguinte? Porque Cristo, ele não passaria a noite na cruz. Cristo, ele foi crucificado às 9 horas. Ele passa 6 horas na cruz. Ele morre às 15. Ele não passa a noite na cruz. Por isso que não podia ter no dia seguinte cordeiro, ainda eles comiam cordeiro. Não podia. E se sobrasse alguma coisa, tinha que tacar fogo. Tacar fogo no que sobrasse. Quem são esses que sobrariam? É o pessoal da grande tribulação. Aqueles que sobravam é a turma da grande tribulação, que serão ateados no fogo da grande tribulação e posteriormente no fogo do inferno. Então não queira ficar até o dia seguinte, queira subir no arrebatamento. Não fique para o dia seguinte. Quem fica no dia seguinte é ateado ao fogo. Muito bem. Ó, que bacana, hein? O 10, hein? Não, o 10 já li. O 11. E assim comereis com os vossos lombos cingidos, vossas sandálias nos vossos pés, e vosso cajado na sua mão. E comereis com pressa, é a Páscoa do Senhor. Por que o lombo cingido? O que é lombo cingido? Cajado. Preparado, fala do ministério. Veste, fala de ministério. Cajado, fala de ministério. Apressadamente. Isso. Coma da ceia, mas exercendo o seu ministério. O que adianta? Comer a Páscoa, mas sem exercer o ministério. Não adianta nada. Então, comer a ceia, mas exercendo o ministério. Sempre com o cajado na mão e os lombos cingidos e as sandálias nos pés. Caminhada do Evangelho, capa do ministério e a responsabilidade nas mãos. O cajado. E come depressa. Tem que ser rapidinho. Por que rapidinho? Porque Deus, ele também virá recolher a igreja rapidinho, rapidamente. Então você não pode ficar perdendo tempo no ministério, não. Tem que fazer a obra do Senhor. Depressa. Não é, vou esperar aqui. Não, não tem nada de esperar. É fazer a obra do Senhor. Mesmo triste, mesmo com dor, mesmo doente, fazer a obra do Senhor. Eu já dei aula já triste, já dei aula já com depressão. Teve uma época que eu estava com isso. Já dei aula já com dor. Fui no Gamaliel, o pastor mandava mensagem: Gabriel, pode dar aula? Eu posso, na hora. Com dor.
Quando eu machuquei o pé, caiu a moto assim no meu pé, eu fui dar aula mesmo assim, E manquinho. hoje, você tá bem? Foi manquinho assim, ó. Sentei lá, maior, Bíblia, porque tem que fazer a aula com pressa. O que é? E hoje, tá bem? Não, hoje eu tô curado. E hoje eu uso a graça do Senhor para curar outras pessoas também. Glória. Né? Por Pegou isso que eu consigo chocolatinho falar. hoje, né? Eu sei falar de tristeza. Eu sei. Pegou Que eu já chocolatinho tive hoje. esse Chocolatinho hoje. Quem que é? Trufinha hoje. Então, Agora sim. tá feliz. Eu sei falar de dor e tristeza, porque eu já tive no buraco de dor. Ele tá calminho porque ele comeu trufinho de maracujá. Eu comi. Meu irmão, É. Pensa. ele trufinho de maracujá. Eu ganhei. Tem pra vender, tá? Se você quiser. Olha lá. Olha lá. Você que tá com 2 milhões na conta. Não vou pegar, não. Com Milhão. certeza. Esse é, irmão, esse é. Então, pessoal, é por isso que eu vou para cima tão fielmente e ferozmente contra os espíritos que causam tristeza, dor e angústia e coisas terríveis na vida das pessoas. Porque eu sei o que é estar na unha do capeta. Então as pessoas também não podem estar. Ele tem que arrancar também, por isso que tem que arrancar com ousadia. Vocês já viram orar pelas pessoas? Eu choro na cabeça do povo? De jeito nenhum, pra cima. Sai aí, coisa ruim! Arrancar mesmo. Vocês já viram alguns de vocês. Sai daí, o bicho sai até pulando. Uma vez eu estava na igreja, o capeta, coloquei a mão na cabeça do homem, sabe aquele pessoal meio pingaiado? Coloquei a mão na cabeça dele, em nome de Jesus, sai aí, Zé Felipe! O cara deu assim um negócio, ele olhou para mim assim, e daí, rapaz? O capeta correu lá atrás, lá. O Zé Pilintra está lá atrás, lá. Ué, eu falei, então pode vir aqui, não. Não é para correr, não. Correu lá atrás, lá. Que isso? Lá na porta da igreja, a igreja lá é grande, assim. A porta lá longe. Uma experiência que a gente passa, né? Muito bem. Agora o versículo. Deixa eu ver o horário. 51. Bom horário. Versículo 12. Porque eu passarei por toda a terra do Egito, nesta noite. Olha isso. Deus, quem passou na terra do Egito foi Cristo, não foi a morte. Porque a morte, ela é um conceito neutro e ela não discerne entre justo e não justo. A morte, ela não sabe o que é justiça ou não. A morte, ela é um espírito neutro, ela não trabalha nem para Deus e nem para o diabo. Ela faz o trabalho dela neutro, que é matar. Quando está na hora de você morrer, ela vem e ela toca em você com o cajado dela e você morre. A foice. A foice dela e você morre. O pessoal coloca isso daí na moto, né? Daí bate a moto, morre. Não sabe por quê, né? Porque está chamando a morte para si. Então, a morte, o que é a morte? A morte é um espírito, não é um anjo. A morte é um espírito, e é um espírito neutro. A morte é um espírito neutro. Então, qual é o trabalho dela? Matar. Ela mata justo ou não justo? O trabalho dela é fazer isso. Aqui, Cristo pegou a capa da morte. Ele chegou na morte e disse: morte, me dê a tua capa, que é o teu ministério, porque essa noite, eu passarei por toda a terra do Egito e eu vou matar só egípcio, primogênito do egípcio. Israelita não morre. Se a morte fosse, ela não ia saber o que é israelita, o que não é, ela ia acabar matando tudo. Por isso que quem foi aqui foi o anjo da morte, que é Cristo. Ele também falou que era para deixar da forma que ele queria que deixasse também. Não fazia sentido falar com a morte lá e... Isso, a morte ela não ia saber discernir quem é e quem não é. Então a morte ela teve uma noite de folga durante a história inteira. Uma só. E outra coisa, durante essa noite, ninguém morreu no mundo inteiro. Só ali, porque a morte estava parada. A capa dela estava com Cristo. É engraçado como é que ela vai matar as pessoas. Oi? Como que ela vai matar as pessoas se ela não sabe quem que é para ela matar? Não, ela sabe quem é para matar. Ela não sabe se você é justo ou não é. Meu Deus.
Deu, por exemplo, chegou, você vai morrer, por exemplo, com 90 anos. Quando chegar 90 anos, 30 dias, na hora, 3 horas da tarde, é para você morrer. Ela sabe que você vai morrer essa hora, esse segundo. O que ela faz? Ela chega em você com o cajado e ela toca em você, assim, você morre. Daí os anjos de Deus, se você for justo, os anjos de Deus levam você para o Será da Nova Jerusalém. Se você for injusta, o diabo leva você lá para o lugar de tormento. Isso ela trabalha. Ela tentou matar o Cristo. Ela tentou matar Jesus Cristo. Né? Está lá em 1 Coríntios 15:55. 15, 55. 9, 5, 55. A morte, ela vai tentar apodrecer o corpo de Jesus Cristo. Mas não vai conseguir. Porque o agulhão da morte é o pecado. Tragado foi a morte. Oi? Tragado foi a... Tá aí, 1 Coríntios 15:55. Ó morte, onde está a tua vitória? Jesus está falando com a morte. Se ele está falando com a morte, é porque a morte é um ser. Jesus ia falar com nada. Ó morte, o que é a morte? É um A morte é um demônio também? Não, a morte não é um espírito. A morte ela não é um anjo, não é um demônio. Ela é um espírito. Ela é um ser. Porque não existe só demônio e anjo, demônio e homem, ser humano. Existem espíritos, existem poderes. Está lá em Colossenses 1:16. Colossenses 1:16. Existem vários tipos de seres. Está aí, ó, 1 Coríntios 15:55. Ó morte! Onde está a tua vitória? Ó morte. Ó inferno! Onde está o teu agulhão? Aí mesmo no 55 vai dizer, pessoal, o agulhão da morte é o... Tem aquela música, ressuscitou. O que é o agulhão? É o que ela leva nas mãos. Ela toca em você e os bichos que estão dentro de você saem. 15:55. Ó morte, onde está a tua vitória? O inferno. Onde está a tua vitória? O agulhão da morte é o pecado. Mas a morte seria a doença? Que foi Não, a pessoa morre? doença é doença. A morte, uma pessoa não morre do nada. Para ela morrer, Consequência da doença. Né? para ela morrer, é porque esse espírito permite que ela morra. Entendeu? Nada acontece do nada. Eu estou aqui, daí eu estou lá dentro da minha caminha lá. Eu estou velhinho, que eu vou morrer com 93. Nossa, tudo isso? Foi profetizado. Então eu vou estar lá com 93 lá, quietinho. Daí vai dar 5 segundos. 5, 4, 3, a morte já vai estar do meu lado. A morte vai estar do meu lado. 4, 3, 2, 1. Quando der 1 segundo, ela vem com o agulhão dela e toca em mim. Daí eu dou o último suspiro. Pronto. Daí a minha alma sai, os anjos de Deus, não, eu acho que era o demônio que vinha buscar eu, né? Não. Os anjos de Deus vêm, pegam minha alma e levam para nós. Levou palavra no nosso Purgatório, né? Purgatório é lá debaixo da casa do irmão José, lá. Purgatório. Que o cachorrada ficava lá embaixo, lá. Por isso é purga. Entendeu? Jesus vai tirar um sarrinho dela, porque ela tentou apodrecer Jesus. 3 dias Jesus ficou lá com o corpo parado lá, e ela não conseguia apodrecer o corpo de Jesus, porque não tinha pecado. Ela ficava assim, e agora, como é que eu vou tocar nesse rapaz aí, se ele não tem pecado? 3 dias, 3 partes do homem. Cada dia ela procurava o pecado numa parte de Jesus. No primeiro dia procurou no corpo, no segundo na alma, no terceiro no espírito. Não achou. Quando ela não acha, chega o terceiro dia, ela diz, não, eu não achei pecado nesse aí. Aí Jesus se levanta, e fala assim, ó morte, onde está a tua vitória? Hein? Contra mim você não tem isso não. Tira um saquinho dela aí. Então não tem pecado. A morte ficou de boca aberta com o corpo de Jesus, porque o corpo de Jesus não possuía corrupção. Não possuía pecado. E quem der um presente para mim no dia 14 também não haverá corrupção e pecado. Nesse ato. Vai parar, tá batendo. Vai parar.
não precisa trabalhar, as prisões vão ser abertas, né? As dívidas serão perdoadas. Ô, glória, Mas eu obrigada, tenho que pagar Jesus. aluguel. Ah, é? Eu creio que eu não vou precisar pagar aluguel. Não, larga a mão do aluguel lá e manda dinheiro para mim. Não vai É? pagar Faça um ato de nem fé. Pode terminar de pagar. os cônjuges,